Com o próprio Bodacho tendo um corpo aterrorizante no rank 7, esta explosão foi maciçamente poderosa. Simplificando, uma tal greve destinada ao Magus World provavelmente seria um desastre no nível de um asteroide atingindo a Terra. Toda a superfície seria dizimada e talvez até um mundo subterrâneo fosse afetado. No entanto, Bodacho ficou surpreso ao ver Salilu segurar suas asas com as duas mãos. O corpo grande do Lorde Calamidade tão robusto quanto uma rocha sob uma cachoeira. Era como se alguém parasse um trem de alta velocidade com as próprias mãos. Isso não foi tão poderoso. Apenas doeu um pouco. Salilu riu, e isso trouxe uma sensação sinistra. Bodacho se viu sendo enviado voando, e vários de seus ossos racharam quando ele expeliu quase todo um oceano de sangue de dragão. É assim mesmo. Então, que tal isso? Usando a carga de Bodacho, Lei Lin chegou na frente de Salilu. Ele perfurou a espada carmesim em suas mãos na armadura de Salilu Clang com o tamanho do corpo de Lei Lin. A espada em suas mãos nem sequer era comparável a um palito nos olhos de Salilu. No entanto, este mesmo palito deixara uma mancha vermelha em sua armadura caixa. Caixa era como se alguma reação em cadeia tivesse sido desencadeada. Rachaduras pretas se espalharam em todas as direções a partir do ponto inicial de contato, logo cobrindo toda a armadura. Chamas vermelho-sangue crepitavam enquanto eles destruíam até aquela nevasca. A luz vermelha escura fez com que a armadura no corpo de Salilu explodisse polegada a polegada, revelando sua forma original. Essa armadura é usada para selar meu poder ilimitado. Salilu trovejou. Percebendo o imenso perigo, Lei Lin recuou sem hesitar rumo a uma aura 10 vezes mais horripilante e maligna do que antes explodiu, fazendo o mundo congelar por um instante. A neve destrutiva rugiu, mas não pôde fazer nada contra essa imensa figura. O enorme tornado se dispersou, apagando as chamas do sangue e revelando o corpo de Salilu. Ele tinha membros enrugados, pele bronzeada e um corpo esguio. Ele cheirava a decadência, como se este fosse o corpo de alguém que morrera de fome. Seus ossos foram unidos por uma meira camada de pele, tudo que manteve em movimento. No entanto, este corpo que parecia mais enfraquecido do que uma múmia emitia uma aura extremamente aterrorizante, mostrando o verdadeiro poder de um rank 8. Isso fez com que Lei Lin se tornasse sério. Suas principais leis deveriam ser calamidade e decadência. Eu estava me perguntando por que ele parecia tão estranho. Ele parecia bem frágil. Então foi por causa daquele selo? Lei Lin olhou para a própria palma. Embora tivesse feito apenas contato com Salilu através da espada, uma camada de pele velha e morta já havia aparecido em sua mão, perdendo todo o brilho da vida. O poder da decadência na palma de sua mão era a mais venenosa das maldições, espalhando-se incessantemente quando se misturava com a força da calamidade. A maioria das existências de nível 7 encontraria grande dificuldade em lidar com essa contaminação. Lei Lin cerrou os punhos, e chamas vermelhas arroxeadas surgiram para queimar a pele morta em nada. Nova pele vibrante cresceu das chamas. Ei! Salilu está realmente com raiva agora. Isso é bom. Deixe-me ver que trunfo você tem então, Magus. Uma mariposa com fósforo colorido em pó apareceu ao longe, carregando o consciente do demônio do sonho. A ira de um rank 8 de Lord of Calamity não é tão facilmente acalmado. O pó da alma preencheu a área, carregando um poder especial de leus que impediam que a traça fosse afetada pela batalha. No entanto, neste momento, o único olho vermelho de Salilu olhou em sua direção, trazendo consigo um ódio imenso. Scram. Salilu, sua melhora excedeu minhas expectativas. A traça emitia fracas ondulações do consciente antes que um traço de decomposição o transformasse em cinzas. Tal era o verdadeiro poder de uma existência de grau 8. A menina encantadora dentro da terra do demônio do sonho não enviou outro batedor. Afinal de contas, a fúria de alguém impede igualdade com ela era problemática.
especialmente um Lord Calamity Berserk. Uma visita às suas terras deixaria seu território em total desordem. E essa era a situação com o demônio dos sonhos de 8 graus. Encarando Saliluz de frente, Lei Lin estava ainda mais pressionado. Há muito tempo eu ouvi dizer que os deuses malignos da Dryanscap são seres extremamente poderosos, e é por isso que eles podem varrer inúmeros mundos e deixar para trás uma reputação retumbante. Lei Lin podia sentir o espaço ao redor deles sendo congelado, como escuridão, calamidade e decadência se reuniram para formar os traços de um caminho para o poder. Lei Lin não pôde deixar de revelar um sorriso amargo. Um deus do mal, um senhor da calamidade da paisagem dos sonhos, definitivos opera os dignatários do mundo do purgatório quando não foi revelado. Esta foi a mais nova estimativa de Lei Lin. Rank 7 existências de Leus poderiam competir com Lords of Calamity por um momento, mas cairiam eventualmente. Até as Truezous apodreceriam. Eu sou o mestre do desastre, detentor do poder da decadência. No final, todos os seres vão murchar no rio do espaço e do tempo. Saliluz gritou com a garganta seca, uma mão óssea aterrorizante se agarrando na direção de Lei Lin. Decadência. Desastre. Terror. Listras do poder de várias leus pareciam formar garras maliciosas ao lado de Lei Lin. Essas garras pareciam cantar louvores a Saliluz, cantando junto. Este era o poder da fé que Saliluz reunira do medo. Lei Lin não duvidava nem um pouco que, com essas acumulações, Saliluz pudesse se tornar um deus intermediário no mundo dos deuses de uma só vez. Grr em face do ataque de uma existência de grau 8, os rosnados de Bodash pareciam extremamente fracos. Seu oponente não tinha necessidade de se concentrar nele, uma mera varredura de poder remanescente capaz de feri-lo seriamente mais uma vez. O enorme dragão estava cheio de traços de decadência, sem saber para onde ir. Desastre e decadência. Duas faixas das leus mais poderosas de Saliluz formaram uma força semelhante ao caos primitivo dentro daquelas garras grandes, reduzindo a lei de devorar o corpo de Lei Lin. Uma vez que esta camada final de proteção tivesse desaparecido, Lei Lin morreria em corpo e alma. Era óbvio que o ódio de Saliluz por Lei Lin naquele momento excedia o de Bodash. Como esperado, como estou agora, será muito difícil ir contra um posto 8 sem qualquer ajuda, Lei Lin suspirou. Este teste disse-lhe dos limites de sua própria força. Embora ele estivesse entre os topes de 7 segundos, ele ainda estava faltando quando comparado ao rank 8 segundos. Se eu não tivesse algo em que voltar, eu só seria capaz de escapar, sendo gravemente ferido e encontrando dificuldades para me recuperar. Felizmente. Lei Lin esfregou a testa. Uma linha vermelha se abriu lentamente, revelando um olho vertical vermelho escuro. Droga, é esse sentimento de novo. É este sentimento cheio de perigo mortal. Como se eu estivesse encontrando um inimigo mortal. Quem é que pode dar ao Senhor da Calamidade a premonição de que eles trarão a morte vendo Lei Lin sendo cercado pelas enormes garras diabólicas? Saliluz não tinha nenhum traço de alegria em sua expressão. Pelo contrário, seu rosto ressecado e malicioso estava cheio de loucura. O sentimento de doença mortal que ele sentiu hoje fez com que ele entrasse no auge de seu poder sem reservas. No entanto, seja aquele dragão miserável ou o rank 7 Warlock, ambos eram formigas na frente dele, um apenas um pouco maior que o outro. Agora, no entanto, sua aguçada quantidade de leus tremia, a sensação de perigo se intensificando 10 vezes. Isso sugeriu o ataque de algo perigoso. Quem exatamente é um grito agudo perfurou imediatamente os céus Rumblebang como se em resposta aos seus grunhidos. A garra diabólica formada de leus explodiu, revelando a figura de Lei Lin os arredores que tinham sido devastados pela batalha, mas densas nuvens negras de repente se reuniram nos céus. Cobria o brilho do plano astral e dos outros mundos, a neve destrutiva se intensificando em seu poder 10 vezes.
Todo o Dryanscap pareceu despertar nesse momento, colocando seu foco poderoso nessa área. O mundo vai. Você acha que eu ficaria com medo? Grandes quantidades de densa fumaça preta subiram do corpo de Salilus, formando uma tela estranha que bloqueava a neve destrutiva. O mundo da onda do sonho não reagiu, como um mestre supremo observando silenciosamente desde o alto pela eternidade. A força de origem sonolenta que havia sido fraca repentinamente cresceu em força, mas não respondeu à convocação de Salilus quando ela se precipitou em outra direção. O bruxo de antes. É você. Os olhos de Salilus se abriram de repente, vendo a figura saindo da força do oceano de origem. Ele nunca teria imaginado que a força mundial de origem favoreceria mais esse bruxo do que um Lorde da Calamidade. Estrondo. Estrondo. Bum! Passos tremendos soaram enquanto uma grande figura caminhava lentamente. Ele era apenas meia cabeça mais baixo que o Salilus, de mais de 100 metros de altura. Ele tinha um corpo perfeito, com cada músculo tremeluzente incomparavelmente irrepreensível. Intrincados padrões vermelho escuros preenchiam seu corpo, como uma armadura requintada. Um olho vertical vermelho sangue se abriu nos rostos do ser bonito e do feiticeiro, trazendo com ele uma fria vontade implacável. Mais importante ainda, a força de origem Dryanscap, que era como o mar, permaneceu ao lado de Leilin, rolando em ondas. Depois de ser controlado por Leilin, foi extremamente manso,